Vamos todos juntos ler a terceira estrofe? Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus. Reunidos os remidos fazem tudo em sua luz. Vamos cantar a quarta estrofe. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que essa igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande e festivo dia vem o que nos fez o Rei dos aqui diante de ti. Eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou. Por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Graças dou. Senhor nosso Deus, nós queremos te render graças, Senhor, porque o Senhor mesmo quem tem cuidado de nós, o Senhor é quem tem sustentado essa igreja, meu Pai. Nós te louvamos por mais um ano de organização que estamos completando. Te agradecemos, meu Pai, pela liderança, por cada membro, por cada congregado, por cada visitante, meu Pai, que tem vindo aqui participar conosco. Que o Senhor mesmo continue sustentando o teu povo, meu Pai. Que o Senhor dê visão a quem está à frente, à liderança. Que o Senhor mesmo sustente a cada um de nós, meu Pai, com a tua forte mão. Nós te agradecemos, Senhor, pelos irmãos que dedicaram a Ti os dízimos, também suas ofertas. Te louvamos também, Senhor, de modo todo especial pelos irmãos do grupo Ebenezer, Senhor, nossos irmãos da terceira idade, os irmãos que têm se dedicado à oração, se dedicado, meu Pai, a pedir a Ti pelo culto que sempre acontece logo mais, meu Pai, o período de oração que eles têm feito.
Te louvamos, Senhor, pela irmã Luzia, pelo irmão Messias, que tem conduzido este grupo, meu Pai. Que o Senhor mesmo sustente, que o Senhor conduza, e o Senhor dê sabedoria a cada um deles conforme a tua boa vontade, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podem sentar-nos. Graças a Deus, meus irmãos. Meus amados, como já foi dito, e mais uma vez eu quero aqui enfatizar, nós estamos comemorando hoje o 24º aniversário de organização da nossa igreja, mas também estamos comemorando o 10º aniversário de fundação do Grupo Ebenezer. O Grupo Ebenezer é um grupo da terceira idade que hoje em dia não é composto mais só de pessoas da terceira idade. Graças a Deus, pessoas pouco mais novas, né, irmã Maria? Porque a senhora também já está chegando lá, né? A senhora, a Gene, Sebastião. Então, terceira idade e alguns com uns 2 degrauzinhos abaixo, meus irmãos. Mas, enfim, esses amados irmãos são muito importantes para nós, porque eles se dedicam a algo que é fundamental para o crescimento da igreja, que é a oração, meus irmãos. Hoje pela manhã, durante o nosso café, nós intercedemos por este grupo, mas eu não poderia deixar de fazer isso novamente, então eu gostaria de pedir, primeiramente, que a irmã Luzia e o irmão Messias, que são os líderes, venham até aqui à frente e, após eles, todos os integrantes do grupo Ebenezer, que venham também até aqui à frente. Eu vou pedir o pastor Joás para orar, agradecendo a Deus pela vida desse grupo tão precioso para nós, pastor, e pedindo a Deus que continue os sustentando, os abençoando conforme a vontade dele. Podem vir, meus irmãos. Os irmãos estão meio acanhados? Irmã Luzia, irmão Messias, que são os líderes, os integrantes do grupo, irmã Maria, irmã Fia, irmão Sebastião, irmã Maria de Jesus, irmã Gene. Todos os integrantes do grupo Ebenezer, por favor. Irmã Messias não veio? Tá certo. Amém, pastor Joás. Esse grupo, todos os domingos, pastor, às 7 horas da noite, eles se reúnem ali no nosso prédio de educação cristã, intercedem pela igreja, intercedem pelo pastor, intercedem pelo culto que será realizado logo mais, realizam inúmeras visitas, evangelismos, enfim. É um grupo de terceira idade que tem espírito jovem, pastor, que fazem muitas coisas que, às vezes, alguns que são jovens já deixaram de fazer. Nós somos extremamente gratos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E agora eu vou pedir o pastor Joás para orar pela vida de cada um de vocês, pedindo a Deus que o sustente nesse ministério tão importante aqui para a Segunda Igreja Batista. Pastor Joás. Antes de orar, irmão, é interessante... Se você perguntar às pessoas mais novas, poucas pessoas, pastor, fala que tem vontade de ficar velho. Ninguém quer morrer, mas não quer ficar velho. E a palavra de Deus fala no Salmo 92, se não me falha a memória, que o justo, na sua velhice, será cheio de vigor, de força, talvez física, muito pouca, talvez, mas o Senhor revigora, né? E isso é um privilégio, viu, pastor Amadeu? Ter um grupo desse, irmã Gene, irmã Graça, o irmão também que está um pouco mais novo, irmão Sebastião. Continue assim, viu? Continuem firmes. Bem rapidinho, a minha sogra está com 82 anos. E ela sente uma doraiada danada. Às vezes eu chego lá na casa dela e falo, Joás, não fica velho não. Fala, dona Joás, quem que a filha da senhora fica viúva? Quero ficar velho sim, bem velhinho. Se Deus me der força, servindo ao Senhor. Parabéns a todos vocês, continue firme nesse propósito. Firme. A oração é a nossa ligação com Deus. É o momento em que nós estamos falando com Deus. Então, louvado seja Deus. E vou levar essa ideia para a nossa congregação Batista Canaã. Amém. Se Deus tocar no coração de alguns irmãos lá, estaremos firmes também, levantando um grupo desse aí. Amém? Então vamos orar.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Ó Deus, obrigado pela vida de cada uma destas servas, desses servos, que com toda certeza são sustentados pelo Senhor. O Senhor tem colocado esse desejo no coração deles, ó Pai, de estarem na tua presença em oração, apresentando cultos ao Senhor. Pessoas que estarão na igreja, ouvindo a tua palavra, prestando culto ao Senhor, com toda certeza já têm sido, ó Deus, revigorados e estimulados pelo teu Santo Espírito, frutos das orações dos teus servos. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe cada um deles, suas famílias, este ministério, ó Pai, de visitação, de evangelismo, que isso continue crescendo no coração de cada um deles e também outros irmãos que possam, ó Deus, ser tocados pelo Senhor, ouçam a sua voz, obedeçam ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por esta igreja, pelo teu servo, pastor Amadeu, a sua esposa, toda a liderança que o Senhor tem sustentado aqui nesse local, para que o teu nome seja glorificado através do teu evangelho. Em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado por mais um ano de vida deste ministério. E continue, ó Pai, sempre presente na vida de cada um deles, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, parabéns pelos 10 anos de existência. E que venham outros 10 e outros 10 até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês são muito importantes para nós. Amém? Deus os abençoe. Meus amados, nós gostaríamos também nesse momento, não poderíamos deixar de fazê-lo, de saudar todas as pessoas que estão nos dando aí a honra e a alegria da sua visita nessa noite. Você que não é membro nem congregado da Segunda Igreja Batista em Rio Verde e está nos visitando, sinta-se à vontade, seja bem-vindo em nome de Jesus. Para nós, eu volto a repetir, é uma alegria muito grande contar com a sua presença aqui nessa noite. De modo especial, logicamente, pastor Joás, sua esposa, irmã Maria Lúcia, muito obrigado pela prontidão de vocês em atender o nosso convite. Mais uma vez, sintam-se à vontade, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, meus amados. Quero convidar o pastor Joás para estar aqui à frente. Pastor Joás, meu nobre amigo, companheiro de ministério, contemporâneo de teologia ali no Seminário Teológico Batista Goiano, Campos Rio Verde, padrinho de casamento. O que mais que falta, pastor Joás? Nada, meu irmão. Para nós é uma alegria muito grande ter o senhor aqui novamente, pastor, juntamente com a sua esposa. E nós vamos orar pela sua vida nesse momento, tendo a certeza de que Deus usará o irmão como instrumento nas mãos dele para nos trazer uma mensagem nesse dia importante para nós, em que estamos comemorando aí 24 anos de organização. Amém? Os irmãos, mesmo assentados, feche os seus olhos, curve as suas cabeças, ore conosco nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela vida do teu servo, muito obrigado pela determinação, pelo comprometimento, pela dedicação dele, meu Pai, para com o ministério da palavra. Muito obrigado, ó Pai, pela prontidão dele em aceitar o nosso convite para estar aqui presente mais uma vez, nos trazendo, meu Pai, esta mensagem de gratidão a Deus por mais um ano de organização, meu Pai, que esta Segunda Igreja Batista em Rio Verde está comemorando. Usa o teu servo conforme a tua boa vontade para falar aos nossos corações. Que cada um de nós possa, meu Pai, estar com as suas mentes e corações abertos para receber a semente da tua palavra que será lançada em nossas vidas a partir desse momento. Que cada um de nós possa verdadeiramente se alimentar da palavra do Senhor nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pastor. Graça e paz, meus irmãos. Deus esteja com cada um de nós neste momento. E não tem nenhuma palavra que eu poderia dizer, pastor Amadeu, alegria, não só pelo fato de estar ministrando a palavra de Deus, mas de estar com os irmãos aqui mais uma vez. Essa igreja, mesmo antes de eu estar
no ministério, mesmo antes de começar a fazer o seminário, eu tive a oportunidade, o privilégio de estar aqui com os irmãos ministrando a palavra. Então, para mim é uma honra mesmo, um privilégio para mim estar junto com os irmãos compartilhando a palavra de Deus. Um abraço da nossa congregação batista ali no Residencial Canaã, e logo no dia 16 e 17 de março nós estaremos inteirando ali 13 anos, na verdade comemorando 13 anos também de existência ali no bairro Residencial Canaã. O nosso aniversário, pastor, é dia 12, mas por causa do calendário da nossa Mibasgo e outras também, o calendário da primeira igreja, nossa igreja mãe, nós decidimos fazer então no dia 16 e 17 de março. Nós tínhamos convidado o pastor Amadeu para ser nosso preletor, mas por causa das atividades dele, concluindo o curso lá de pós-graduação, não é isso, pastor? Isso. Começando, então não teve a oportunidade, mas com certeza em qualquer momento estaremos juntos lá, viu, pastor Amadeu? Irmãos, agradeço a Deus pela vida da minha esposa, minha companheira, está sempre comigo, os irmãos sempre têm visto ela aqui, então eu não sei se todos os irmãos, por favor, minha esposa, fique em pé, olha que sorriso lindo. Razão, com toda certeza, depois de Deus eu estar aqui em pé, é a minha companheira. Deus me deu esse presente maravilhoso. Completamos agora, no dia 23 de abril, 31 anos de casados. Nós temos 3 filhos, maravilhosos presentes de Deus. Então, como o pastor falou, no início é aniversário, 10 anos, e o crente ele precisa realmente estar sempre dando graças, minha irmã Verônica? E eu, mas a irmã Verônica, nós não combinamos, mas o Espírito Santo de Deus que trabalha no coração dela é o mesmo que trabalha no meu coração, e a meditação que nós estaremos meditando é ações de graças ao Senhor. Cantamos aqui ainda há pouco, graças dou. E isso precisa ser uma constante na vida do servo de Deus. Nós não podemos viver sem dar graças ao Senhor. O crente, só pelo fato dele ser salvo, dele ter entregado a sua vida a Jesus, ter recebido Jesus na sua vida, é motivo de viver dando graças. Nós não podemos esquecer disso. E, orando ao Senhor, Ele me levou para o Salmo 116. São 19 versículos, mas nós vamos ater apenas em alguns versículos, mas eu quero ler todo o Salmo, para nós iniciarmos esta meditação. Salmo de número 116. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos, mesmo assentados, mas com muita reverência pela palavra do nosso Deus, meus irmãos, os irmãos prestem bastante atenção na leitura e sigam a leitura aí nas suas Bíblias. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, Ele é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor
a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios, na casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, Deus criador dos céus e da terra, louvado, engrandecido seja o teu santo nome por toda a eternidade. Ó Pai, é um privilégio para nós podermos meditar na tua palavra, é um privilégio para nós sermos instruídos pelo teu Santo Espírito. Por isso, ó Deus, suplico ao Senhor, abre em nós o entendimento da tua palavra, Senhor, e que o Senhor mesmo esteja repreendendo, ó Pai, tudo aquilo que porventura possa nos desviar a atenção desta meditação, ó Deus. Neste momento, ó Pai, quero agradecer ao Senhor mais uma vez pela existência desta igreja neste local, Senhor, pela vida dos teus servos, as tuas servas, as pessoas que estão aqui, ó Deus, servindo ao Senhor. Ó Pai, capacite a tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pela vida do teu servo, pastor Amadeu, sua esposa e toda a liderança desta igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, fale ao nosso coração, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela existência desta equipe, ó Deus, desses teus servos que o Senhor levantou para estarem orando, ó Pai, ao Senhor, cuidando do teu povo. Abençoe-os, multiplique, ó Pai, esses teus servos, o número desses teus servos, para que esta igreja continue, ó Deus, quebrando as hostes de Satanás aqui neste local e nesta cidade. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigado pela tua palavra. Amém. Ações de graças. Este salmo, meus irmãos, pessoal do salmista, é ações de graças. Esse salmo, ele reitera o sentimento de amor e gratidão do servo do Senhor. O Espírito Santo de Deus trabalhou no coração deste homem que escreveu esse salmo, para que ele expressasse, meus amados irmãos, um sentimento de gratidão ao Senhor. Ele está aqui agradecendo a Deus. E no decorrer desse salmo, ele descreve as suas atitudes que realmente comprovam os seus sentimentos. Porque muitas vezes, queridos, é muito fácil a gente falar, eu agradeço a Deus, eu louvo ao Senhor. Mas muitas vezes, pastor Amadeu, nós não demonstramos isso na nossa vida prática. Nós não demonstramos isso no nosso dia a dia. Ainda que a gratidão, meus queridos irmãos, possa ser expressa, que ela possa ser expressa através de palavras, a melhor maneira de nós expressarmos essa gratidão é ser demonstrada em uma vida realmente que agrade ao Senhor. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, isso precisa ser demonstrado realmente na nossa vida. E é isso que o salmista está trazendo aqui. Quando isso acontece, ela se torna uma verdadeira celebração de ações de graças ao Senhor. Deus realmente recebe com alegria a nossa gratidão. E diante disso, meus amados irmãos, eu quero destacar alguns princípios que nós podemos seguir para demonstrar realmente a nossa gratidão, a gratidão que está lá dentro do nosso coração, que está sendo transbordada nas nossas palavras, meus amados irmãos. O que nós precisamos fazer?
Quais princípios que isso vai demonstrar? Primeiro princípio, meus amados irmãos, nós precisamos viver uma vida na dependência do Senhor. Versículo 1 e 2, o salmista diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. O salmista faz aqui uma declaração de amor. O salmista faz aqui uma declaração de dependência do Senhor. Ele mostra realmente o sentimento que está lá dentro do coração dele. E nós precisamos aprender a viver na dependência de Deus, somente de Deus, buscando sempre em oração, meus amados irmãos. Nós precisamos mostrar a nossa gratidão ao Senhor. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos, irmãos. Nós precisamos realmente aprender, mostrar que nós dependemos do Senhor. Viver na dependência de Deus, meus queridos irmãos, é ter total confiança e esperar todo o tempo dele agir. Não é pensarmos naquilo que eu quero e fazer antes de Deus responder. Nós precisamos depender do Senhor, orar ao Senhor e esperar o Senhor dar a resposta. Porque se eu oro ao Senhor, pastor Amadeu, e já vou fazer aquilo que eu acho que é o correto, eu não estou esperando a resposta do Senhor. Eu não estou dependendo do Senhor. Eu penso, faço, depois que eu faço, eu vejo a resposta de Deus e olho, não é aquilo que eu estou fazendo. Eu não estou mostrando que eu dependo dele. Deus, Ele tem prazer, meus amados irmãos, em ouvir as nossas orações. Deus, Ele tem um prazer enorme em ouvir nós como servos dele, clamando a Ele, trazendo a nossa gratidão, a nossa dependência a Ele e esperar Ele dar a resposta. Jesus lá em Mateus fala: pede, dar-se-vos-á, batei, abri-vos-á, buscai e achareis. Então nós precisamos aprender. O profeta Isaías, o profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 11 a 13, Deus inspirou esse profeta e ele diz ao profeta: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a nossa dependência de Deus, ela está diretamente implicada com o desejo, com a vontade, assim, ansioso realmente para receber de Deus aquilo que Ele tem de melhor para nós. A oração, meus queridos irmãos, não é só um momento para estarmos pedindo, mas também um meio de manter uma comunhão mais íntima com o Senhor e expressar lá do fundo do coração a nossa gratidão por tudo que Deus faz para nós. O salmista aqui no versículo 12, ele fala: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. São muitos benefícios, são coisas grandiosas, que nós nem imaginamos. A palavra de Deus fala que Ele nos dá muito mais do que aquilo que nós almejamos, que nós pensamos, muito melhor do que nós queremos. Raramente as pessoas querem se submeter a viver na dependência de alguém, muito menos na dependência de Deus. Até mesmo, meus irmãos, muitos de nós que estamos aqui na igreja, cantando hinos, lendo a palavra de Deus, muitos de nós não queremos nos submeter à soberana vontade de Deus. Queremos viver
como diz o ditado aí, aquilo que o meu nariz aponta, as minhas vontades, os meus desejos, mas não queremos depender do Senhor. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque viver na dependência de Deus requer de nós renúncia, submissão e obediência, além da necessidade de se procurar compreender a soberana vontade de Deus. Incrível que a nossa vontade muitas vezes não bate com a vontade de Deus para nós, porque Deus, Ele nos conhece lá no fundo da nossa alma, sabe do nosso egoísmo, sabe dos nossos desejos carnais, sabe de tudo, e a nossa carne, ela puxa contrária à vontade de Deus. E a melhor maneira de viver na dependência de Deus é nos entregarmos completamente a Ele, é dedicarmos as nossas vidas a Ele. Viver na dependência de Deus é deixar que Ele se encarregue de nos abençoar e realizar todos os projetos dEle, independentemente das nossas limitações, que não são poucas, meus amados irmãos. Mas nós precisamos deixar Deus realizar os projetos dEle nas nossas vidas. Os nossos projetos, no nosso entendimento, às vezes, nossa, mas eu estou com um projeto bom demais, mas nós não colocamos esses projetos na presença de Deus e deixamos Ele trabalhar naqueles projetos, consertar tudo que precisa ser consertado. Às vezes eu falo, olha, muda isso aqui. Não, Deus, isso aqui eu não posso mudar não, isso aqui tem que ser desse jeito. Então precisamos compreender a vontade soberana de Deus. Quando temos um coração grato, meus amados irmãos, nós vivemos na dependência do Senhor, buscando sempre a sua presença, principalmente em oração. Igual esse grupo, que nós estamos gratos a Deus pela vida deles. Esse grupo, com toda certeza, eles estão caminhando dentro da vontade do Senhor, colocando a vida de cada um, até pessoas que eles nem conhecem, porque eles oram pelos visitantes, e eles não sabem, eles não são feiticeiros, graças a Deus por isso, eles não são adivinhos, graças a Deus por isso, mas eles oram, porque Deus sabe, Deus conhece quem vai estar aqui na igreja. Então até as pessoas que estão aqui, que não são conhecidas deles, vocês foram frutos da oração nesse dia. Olha que bênção, porque nós temos um Deus onisciente, onipresente, conhece, sabe todas as coisas. Nós que somos servos do Senhor, que estamos aqui, esse grupo está orando para que nós larguemos as coisas lá de casa, que nos põe sentado naquele sofá diante da televisão, e para arrancar dali só Deus. Ah não, vou na igreja hoje não. Ih, relampeou lá em Itaguaçu, relampeou lá no Rio de Janeiro, não vou na igreja não, vai chover. É a preguiça, irmão. Deus, Ele trabalha no coração, mas o diabo também está montado, não quer que ninguém venha para a igreja. Então, meus amados irmãos, este grupo de oração, ele está orando por você, então você também precisa seguir este caminho, agradecer a Deus, dobrar o seu joelho lá na sua casa, pegar a palavra do Senhor, ler, meditar, e agradecer a Deus pela sua vida. Agradecer a Deus pela sua família, agradecer a Deus pela igreja, agradecer a Deus pelo pastor, agradecer a Deus pelo seu trabalho, pela sua saúde, porque se você não tiver saúde, amanhã de manhã, você não dá conta de ir trabalhar. E é Deus. Que darei ao Senhor por todos, não é só alguns não, por todos os seus benefícios para comigo. Por isso, o apóstolo Paulo nos exorta em Colossenses capítulo 4, versículo 2, dizendo: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Graças dou. Tenha essa gratidão ao Senhor, dependendo dEle. Segundo princípio, aproprie-se do que o Senhor tem para
dar a você. Versículos 7 e 8. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Os seus pés, que está falando da alma. Os meus pés. Eu acho interessante aqui, o salmista conversando com a alma dele. E é interessante, nós às vezes não fazemos isso. Sentimos uma tristeza no nosso coração e não lembramos de conversar como o salmista conversou aqui. E eu pensei, irmão, pastor Amadeu, como nós precisamos conversar com a nossa alma. Quando eu leio esse salmo aqui, eu fui criado na igreja presbiteriana, desde berço, e a minha mãe, ela tinha um primo. Ele nunca entrou numa escola, pastor Amadeu, nunca foi numa escola. Aprendeu a ler a Bíblia. E ele falava muitas palavras erradas, mas ele tinha um esforço, ele pregava a palavra do Senhor, mesmo falando errado aquele tanto. E eu nunca esqueci desse. Eu era menino, eu devia ter uns 6, 7 anos, e nunca esqueci disso. Toda vez que ele encontrava qualquer uma pessoa, ele falava bom dia, boa tarde ou boa noite, ou conforme a ocasião, como diz o rapaz estava fazendo discurso, né? Bom dia, boa noite ou boa tarde, conforme a ocasião, ele falava bom dia, como vai a sua alma? Ele me faz lembrar esse salmo. Então o salmista está aqui falando, olha, volta minha alma ao teu sossego, aproprie-se dos benefícios que Deus tem para você, minha alma, deixa essa tristeza de lado, joga isso para lá. Eu acho isso muito interessante, meus amados irmãos. O salmista reconhece aqui que as bênçãos do Senhor foram derramadas sobre ele. Por isso que ele olha para a alma dele, olha, eu não tenho motivo, eu não preciso ficar triste. E nós estamos vivendo hoje um período perigoso demais. Parece que a tristeza está tomando conta do povo. É povo suicidando para tudo quanto é lado, é pastor, é policial. Hoje mesmo eu vi numa revista Veja, agora eu me esqueci, mas policiais do estado de São Paulo, parece que a cada 10 dias um suicida, um negócio assim, se não me falha a memória, está na Veja. O salmista fala, olha, minha alma, sossega, dependa do Senhor. E o primeiro passo para nós nos apropriarmos das bênçãos do Senhor, como eu disse há pouco, é nós dependermos dEle. Ele é soberano, Ele é tudo na nossa vida, meus amados irmãos. Então, primeiro nós precisamos depender, e depender de Deus é esperar nele, é confiar nele, é estar sempre pronto para fazer a vontade dEle, como Ele quer que nós façamos, o que Ele espera de mim, o que Ele espera que eu faça. Depender do Senhor, depender de Deus também não é só simplesmente você correr para o seu pastor, ou qualquer que seja outro irmão, não é pedir a essa equipe de oração para orar por você, não, pedindo que esteja orando. Isso não é depender de Deus, meus amados irmãos. No mínimo isso é depender de outra pessoa, mas não de Deus. Não que seja errado nós orarmos, pedir oração para que o pastor ore, para que outra pessoa ore por nós. Não. Precisamos também disso. Depender de Deus, meus amados irmãos, é se apegar a Ele, é se apegar à sua palavra, ter momentos de intimidade com o Senhor, orando, lendo a palavra. Depender de Deus
é ter gosto em ler e meditar a palavra, adorar ao Senhor, como diz o apóstolo Paulo, vigiando com ações de graças e com louvores. Depender de Deus é estarmos a todo momento na presença dEle, desconsiderando as coisas naturais e considerando as coisas espirituais. Por incrível que pareça, nós dependemos muito mais das coisas materiais do que das coisas espirituais. Nós precisamos aprender a depender do Senhor. Deus deseja que nós nos apropriemos cada vez mais de Cristo, de tudo aquilo que Ele tem para nos dar e nos oferecer. Ou seja, Ele quer nos dar segurança, quer nos dar conforto, Ele quer nos dar vida em abundância, quer nos dar sua graça bendita. Ele quer que sempre nós nos submetamos à vontade dEle. É isso que Ele quer de nós. Terceiro princípio, meus amados irmãos: andar diante de Deus de modo irrepreensível. Aqui no versículo 9 nós temos o seguinte: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. O salmista, ele promete andar na presença do Senhor todos os dias da sua vida. Na presença dos viventes. Tem muitos de nós que falamos que damos graças ao Senhor, mas nós vivemos na presença dEle só na igreja. Não vivemos na presença do Senhor, na presença dos viventes. Quando nós andamos de modo irrepreensível diante do Senhor, meus amados, nós demonstramos também a nossa gratidão a Ele. Nós não só falamos, mas nós vivemos. Diante de tantos benefícios recebidos do Senhor, devemos nos comprometer com Ele e andar na sua presença com uma vida digna de um servo do Senhor. O apóstolo Paulo orava dia e noite para que todos os filhos de Deus fossem confirmados santos e inculpáveis diante do Senhor. Sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Aqui nesse versículo do apóstolo Paulo está o procedimento que se exige de uma igreja santa, justa e irrepreensível, segundo o apóstolo Paulo está dizendo, que seja grato realmente ao Senhor. Não é só a liderança, não é só o pastor que precisa andar de forma irrepreensível diante dos homens e de Deus. São os servos do Senhor. Somos todos nós que carregamos este privilégio de sermos chamados cristãos. Ser irrepreensível é não possuir nenhum tipo de engano. É o que o apóstolo Paulo diz aqui a parte inicial do capítulo 2, do versículo 3 de 1 Tessalonicenses: pois a nossa exortação não procede de engano. O cristão irrepreensível é aquele que não possui nenhum engano no seu coração. Ser irrepreensível é também não tocar qualquer coisa impura. Na sequência do versículo 3 de 1 Tessalonicenses 2, Paulo completa a sua ideia dizendo: a nossa exortação não procede de engano nem de impureza. Isso é sério, meus queridos. A ênfase de Paulo aqui é sobre a sensualidade, a lascívia, que está assolando a nossa geração.
Nós estamos vivendo num contexto, meus queridos irmãos, terrível. E a santidade, a responsabilidade de andarmos em santidade diante do Senhor, diante dos homens, vai demonstrar a gratidão que eu tenho por Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu não estou enganando ninguém, nenhuma palavra impura saiu da minha boca, a minha conversa foi pura, proveniente de um coração puro, eu não estou pregando uma coisa e vivendo outra, o meu procedimento sempre foi um livro aberto, portanto, vivam também assim. Seja uma carta aberta, um perfume agradável, que a sua vida realmente resplandeça a presença do Senhor. Nós podemos nos assentar na igreja achando que estamos adorando a Deus com um coração puro. Porém, se o nosso trabalho, lá no nosso trabalho, uma onda de conversa suja brota de nós, ou se damos ouvidos às piadas sujas, meus amados, então nós não estamos dando crédito, nós estamos dando crédito ao inimigo, e estamos negando ao Senhor. Jesus, Ele quer que nós andemos na luz, pois Ele é a luz do mundo, como tal nós devemos segui-lo. O próprio Jesus, Ele diz lá em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, vai resplandecer a luz de Jesus onde nós estivermos. Onde nós estivermos, no trabalho, na nossa casa, na igreja, na rua. Um coração grato, assim como o do salmista, anda sempre na presença do Senhor. Quarto princípio, são só 10, brincadeira, é o último. Precisamos dedicar a vida ao Senhor e pagar os votos que fizermos a Ele. Versículo 17 e 18. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Queridos, o salmista expressa aqui a sua gratidão oferecendo sacrifícios de ações de graças e promete cumprir os votos feitos ao Senhor. Neste contexto aqui, esses sacrifícios que o salmista está falando aqui, era oferecer os sacrifícios de animais, essas coisas assim. No nosso contexto, o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 12 que o nosso sacrifício vivo e agradável ao Senhor é o nosso viver, o nosso corpo, tudo que sou, tudo que eu faço, viver realmente para Deus. Nós, os crentes de Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo, ele fala: corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, hoje nós oferecemos esse viver digno, irrepreensível, diante de Deus, como um culto agradável ao Senhor, que é um culto racional, pensado, realmente que agrade ao Senhor. É muito triste perceber que a gratidão é uma virtude que vai se tornando cada vez mais rara nos nossos dias, meus queridos. O apóstolo Paulo, ele revelou que no fim dos tempos a ingratidão seria uma característica marcante na humanidade.
Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Nós estamos vivendo uma geração de filhos, meus amados irmãos. E isso já vem acontecendo aí, no meu entender, há uns 20 a 30 anos para cá. Os pais fazem de tudo para os filhos. De tudo. Até mais do que precisa ser feito. E esses filhos vivem isso hoje achando que aquilo é obrigação dos seus pais. Não agradece, não tem o sentimento de gratidão. Não, meu pai, minha mãe faz isso, faz aquilo, então eu devo ser gratos a ele. Gratidão, meus queridos irmãos, nada mais é do que uma qualidade de quem não reconhece os benefícios ou os favores recebidos, que não corresponde aos esforços. Uma pessoa mal agradecida, uma pessoa ingrata. Outra coisa importante para estarmos pensando aqui, meus amados irmãos, é que nós não somos obrigados a fazermos votos a Deus. Nós não somos obrigados. Mas se o fizermos, seja em momento de aflição ou de júbilo, devemos cumpri-los fielmente. E eu chamo a atenção da igreja. Nós, na profissão de fé, de um modo geral, nós prometemos diante de Deus e da igreja em termos uma vida digna de cristão. No mínimo, obedecermos a alguns princípios. Principalmente nós prometemos ler a Bíblia, nós prometemos orarmos diariamente, participarmos regularmente dos cultos, nós prometemos ser pessoas que contribuam fielmente com os dízimos e ofertas, e nós prometemos também testemunharmos, falarmos de Cristo a outras pessoas. Quando nós fazemos isso, quando nós cumprimos esses votos que fizemos, quando nós batizamos, nós estamos tendo uma atitude de demonstração de gratidão a Deus. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Quantos de nós temos deixado de cumprir esses votos, tornando-nos assim em pessoas ingratas ao Senhor? E neste dia, em que nós estamos aqui com o nosso coração gratos ao Senhor, com o nosso coração repletos de felicidade por mais um ano de vida da igreja, por mais um ano de vida deste grupo que está intercedendo, o nosso desafio como servos do Senhor é vivermos uma vida digna de um servo do Senhor. Eu quero concluir, pelos tantos benefícios recebidos do Senhor e por sua grande e infinita misericórdia para conosco, a melhor forma de expressarmos nossa gratidão com Ele é consagrarmos a nossa vida ao reino de Deus. Deixarmos de lado, meus amados irmãos, aquelas coisas que têm nos tirado de estarmos numa comunhão verdadeira com a igreja. Deixar de olhar para o céu e ver lampeando longe, e mesmo que caia uma tempestade, eu estarei lá na igreja hoje com o pastor Amadeu, louvando e glorificando o nome do Senhor. Comprometermos com o Senhor, deixar as coisas deste mundo de lado e vivenciarmos uma vida com o Senhor. Esta é a melhor ação de graça
que eu e você podemos expressar ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Maria, pela oportunidade. Graças a Deus pela sua vida, pastor Joás. Mais uma vez, meu irmão, que Deus continue te abençoando e te usando para a honra e glória do nome dele, hoje, amanhã e sempre, meu irmão, em nome de Jesus. Meus amados, um versículo desse texto maravilhoso que o pastor Joás aqui compartilhou conosco, eu não poderia também deixar de destacar, mais uma vez, já que ele também o destacou. O versículo, meus irmãos, é o versículo 12, que nos diz assim, é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer, principalmente numa data como essa, meus irmãos, em que nós, como igreja, estamos comemorando aí o nosso aniversário de organização, em que o Grupo Ebenezer, os nossos irmãos, estão comemorando aí mais um ano de existência, e a pergunta é a seguinte, meus irmãos: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que você pode dar para Deus, Natan, por tudo aquilo que Ele tem feito por você? O que eu posso dar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por mim? E a pergunta, meus amados, que aqui serve para todos nós, enquanto Segunda Igreja Batista em Rio Verde. O que nós, Segunda Igreja Batista, podemos dar a Deus diante de tantos e tantos benefícios que Ele tem feito por nós? Mais um ano nós estamos aqui, meus amados. Mais um ano Deus permitiu que nós estivéssemos aqui de pé, anunciando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse bairro, nas imediações, na cidade de Rio Verde. Mais um ano, irmão Alex, Deus está nos dando o privilégio de cumprir com a nossa vocação. E nós, meus amados irmãos, somos gratos por isso. A melhor forma de nós esboçarmos essa gratidão, como o pastor Joás disse aqui, de forma tão contundente, é nós nos comprometermos cada vez mais com Deus, com a sua palavra e também, meus irmãos, com a nossa igreja. Algo que eu tenho ensinado e batido na tecla com os irmãos desde o primeiro dia que eu coloquei os meus pés aqui. Já estamos indo para 7 anos. E está ali, pastor Joás, comprometidos com Deus, com a igreja e com a sua palavra. Não há forma melhor de nós demonstrarmos a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito aqui no nosso meio, meus irmãos, do que nos comprometendo com Ele. E nos comprometer com Deus, meus irmãos, significa nos comprometermos com a sua palavra. E nos comprometermos com Deus e com a sua palavra também significa nos comprometermos com a nossa igreja. Tudo isso, meus irmãos, faz parte da vida do verdadeiro crente. Tudo isso faz parte da vida do verdadeiro Filho de Deus. E esse continua sendo o desafio para cada um de nós, como Segunda Igreja Batista em Rio Verde, como integrantes do Grupo Ebenezer. Amém, meus irmãos? E nós não poderíamos, meus amados, encerrar este culto de maneira diferente. Aquele cântico que eu tanto gosto, irmão Natan, que fala de forma tão simples, mas tão profunda a respeito de gratidão. Nós vamos cantar esse cântico nessa noite, meus irmãos. E eu quero pedir que toda a igreja fique de pé. Esse cântico é um cântico tão conhecido que nem seria necessário o apoio do Data Show, meus irmãos. E eu quero ouvir todos os irmãos cantando nessa noite, esboçando de fato, do fundo do seu coração, a gratidão que temos a Deus, pelos 24 anos de organização da Segunda Igreja Batista em Rio Verde e pelos 10 anos de fundação do Grupo Ebenezer, que tanto tem cooperado para com o crescimento e amadurecimento dessa igreja desde a sua existência. Te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer.
Vamos chegar mais perto aqui, ó. Estão com medo de chegar perto do povo, minha gente? Meus irmãos, vamos prestar atenção, nós já oramos lá no templo, agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso que nós estamos tendo a oportunidade de comemorar o 24º aniversário de organização da Segunda Igreja Batista Rio Verde e também o 10º aniversário de existência do Grupo Ebenezer. Esse dia tem sido um dia todo especial, desde as 8 horas da manhã, com o café da manhã que nós tivemos, até o presente momento. E agora, meus irmãos, nos resta fazer aquilo, né, que todos nós precisamos fazer quando estamos comemorando o aniversário, que é cantar os parabéns. Cantar parabéns para a nossa querida Segunda Igreja e também para o nosso querido Grupo Ebenezer, que está completando seus 10 anos de existência. Quem vai puxar os parabéns é a irmã Verônica. Pode puxar. Pode puxar. Pode puxar.